Caras irmãs, caros irmãos, sintam-se todos fraternalmente abraçados. Eu queria fazer questão de agradecer ao infinito bem que nos faz um bem infinito, sempre digo isso, e ao Viana que nos acolhe em família, que acolheu minha família agora aqui em João Pessoa, uma família formada por pernambucana, cariocas, mineiros, agora na Paraíba. Carinhosamente acolhido nessa terra abençoada de João Pessoa. E eu queria dizer para vocês, inicialmente, que eu vou propor ao Carlinhos da Conceição, incluir um item em homenagem ao Viana de Carvalho. Pois ele fala, posto de emergência, hospital de almas, clínica de rejuvenescimento. Ficou faltando. E eu explico por quê. Há 47 anos atrás, quando eu estava na Mocidade Espírita Guarani, do Centro Espírita Fé e Caridade de Juiz de Fora, eu fiz a minha primeira palestra. E hoje, parece que eu estou naquele tempo. Nesse meio tempo, a gente vai acostumando a fazer palestra. É sempre bom, é sempre diferente, é sempre emocionante, porque a palestra não é o palestrante. A palestra somos nós, todos nós. Mas hoje eu estou me sentindo com 18 anos. A mesma emoção, a mesma ansiedade, a mesma alegria. Isso é uma questão especial do Viana. O equipamento não está ajudando, mas eu não vou me preocupar, não liga, eu não estou conseguindo passar. Mas eu me lembro. E eu queria começar contando uma história do ano 2009, no Rio de Janeiro. Nós trabalhávamos no Caminho da Esperança e todo ano o Caminho da Esperança faz um feirão espírita para a Mansão do Caminho. E neste ano especial, eu e minha esposa Cristiana tivemos a oportunidade de falar com o Divaldo sobre uma questão pessoal. Trabalhamos lá até, se não me engano, 2019, quando voltamos para Minas. Então foram, desde 2006 a 2019, trabalhando no Feirão Espírita e sempre, ao final, tinha um jantar na Casa Espírita que o Divaldo estava presente. Mas desta vez, nós tivemos a oportunidade de falar algo pessoal. A dúvida que tínhamos estava relacionada se ficávamos no Rio ou se víamos para o Nordeste. 2009, viemos para cá, se não me engano, 2019, não foi? 10 anos depois. E quando perguntamos a Divaldo, o Divaldo ele fez o seguinte, ele começou a falar, não se deveríamos vir ou não vir, mas ele começa a falar do cenário que estava se avizinhando no mundo, das dores, principalmente das psicológicas. E ele discorreu por um tempo que não me lembro qual, e ao final, quando ele acabou de falar conosco, eu tinha certeza, não se viríamos ou não viríamos, porque continuamos lá, mas do compromisso de juntos estudarmos, à luz da doutrina espírita, as questões vinculadas ao espírito. Aí, do que estaríamos então falando? De desafios emocionais. E os desafios emocionais, eu fiz uma pesquisa na internet, no Google Trends, para quem conhece, que ele diz quais são os temas mais procurados. E dos desafios que eu procurei, disparado na frente está a ansiedade. Após a ansiedade, vem o medo. Mas antes de falar do medo,
eu queria dizer uma coisa que é, na verdade, a síntese da palestra. Ou melhor, a primeira conclusão. E eu vou falar a primeira conclusão antes de falar a palestra toda. Porque se o micro não está funcionando e acontecer alguma coisa, pelo menos a primeira conclusão todo mundo leva. E é o seguinte, eu pesquisei ansiedade, aí eu pesquisei felicidade e espiritualidade. Eu vou desligar até isso aqui para não ficar ali, tá, gente? O micro não está passando mesmo. Ele não está ajudando. Não, é o equipamento. Mas não se incomodem, não. Então, olha só. A ansiedade vem bem antes da felicidade na pesquisa. As pessoas estão procurando pesquisar ansiedade. Felicidade, nem sempre. Espiritualidade, então, depois. Aí quais são as buscas? Felicidade, não. Primeiro ansiedade, depois medo. É o medo. E hoje nós vivemos um momento que a Eva comentou muito bem. Todas essas dificuldades que nós estamos vivendo está nos levando a um clima de extrema ansiedade. Hoje eu estava ansioso. Falei, olha, esse equipamento ele vai me dar pernada. Esse aqui. Eu tinha certeza. Tanto que eu coloquei aqui também. Se eu precisar, eu vou querer ler algumas coisas aqui. Eu vou ler aqui, se aquele ali não ajudar. Mas não tem problema. Então, nós lidamos tanto no dia a dia, nas pequenas questões, quanto nas grandes. Guerra, terremoto, o Covid que passou. Então, não me surpreende achar ansiedade em primeiro lugar nas pesquisas, medo. O medo e a ansiedade andam de mãos dadas. São angústias siamesas, onde um se faz presente e o outro está. A ansiedade está ali na frente, mas o medo está lá atrás, escondido, porque o medo se esconde. Mas está falando para a ansiedade, toma cuidado que a coisa está difícil. E nós vamos nos contaminando por esse momento. Não me surpreende. E em terceiro lugar vem o luto. É claro que no luto, as pesquisas do luto, eles estão impressionados pelo momento de Covid. Mas o luto e a perda sempre foram muito pesquisados. E quando eu falo perda de trabalho, perda num relacionamento, perda, os terremotos, as perdas que estão ocorrendo no mundo. Então, o luto e a perda também andam de mão dadas nessas pesquisas. E não é só isso. Temos também a autoestima, a questão da baixa autoestima, vamos falar de solidão, vamos falar da tristeza em si, aquela tristeza de fundo, até chegar no vazio existencial. Acreditem, desses todos que eu estou falando, o vazio existencial que está aí é o menos pesquisado. Mas eu acredito, até porque as pessoas ainda não entendem bem o que é o vazio existencial. Mas a ansiedade, que é essa perspectiva de futuro duvidosa, é uma quase certeza de que algo ruim pode e vai acontecer. Aliado, de mãos dadas com o medo, que é algo instintivo, mas que toma proporções muito além do instinto, nos incapacitando muitas vezes em nossas ações. Então é disso que estamos falando. É deste momento de desafios emocionais que o irmão Divaldo falou conosco em 2009. E hoje, em 2023, eu consigo entender, observando a dor, a nossa dor. O porquê de Joana de Ângeles vem nos trazendo uma obra elucidativa na temática da psicologia e da espiritualidade. Não se iludam. Não podemos iludir. A psicologia não está dando conta, porque, na verdade, a questão está ficando ampla demais.
nós não temos capilaridade profissional para atender um a um. Então, os Espíritos estão trazendo, disseminando este conhecimento em obras como Jonas se propôs. Para aquele que não tem acesso no momento a um profissional, que eu aconselho, se for o caso dos transtornos. Porque os transtornos, tipo o transtorno de ansiedade, a fobia, o transtorno de depressão, requer um acompanhamento profissional. Nós não podemos deixar isso de lado, mas não podemos esquecer da componente espiritual e os seus recursos disponíveis para todos nós. Então, é disso que estamos falando. E essa primeira pergunta que nós vamos fazer, que é do que falamos, é sucedida pela segunda pergunta: o que os princípios espíritas nos ajudam a ressignificar esse momento? E aí nós vamos nos princípios e vamos nos deter aos 3 primeiros: existência de Deus, imortalidade da alma e pluralidade das existências. Na existência de Deus, nós sabemos que Deus é o Pai, é o Criador, portanto, é um Pai que ama. Não na noção do amor que nós temos, que é um amor restrito e condicional. O amor de Deus é algo que, para compreendermos, bom, por mim, eu não sei nem quando eu compreenderei. Portanto, se eu ainda não compreendo, eu posso observar, através da grandeza e da beleza das expressões da natureza, por exemplo, das expressões de fraternidade dos irmãos, que socorrem uns aos outros nos momentos de dificuldade. É este Deus de amor, de justiça e de misericórdia que estamos falando. Não podemos, então, achar que, se Deus é este Deus, e se Jesus, no planeta Terra, é o condutor desta nau, que não está à deriva, certamente nos conduz a um mar mais sereno. Somos nós que estamos nesse barco, correndo de um lado ao outro, tirando o equilíbrio desta nau. É nossa responsabilidade isso. Porque se parássemos para ouvir a Jesus, este barco chamado Terra estaria navegando em mares tranquilos. Então Deus, o princípio da compreensão de que Deus existe, é justiça e amor, por si só é suficiente para que venhamos a ressignificar as nossas dificuldades emocionais. A imortalidade da alma, que nos mostra e nos traz a compreensão que somos filhos de Deus, com uma eternidade no trabalho do despertar do Espírito. Não estamos aqui para sofrer. Sofremos, é claro. Mas o objetivo da dor é nos alertar. O sofrimento é uma escolha de mantermos as escolhas equivocadas que nos levaram à dor. Então precisamos rever as nossas escolhas na nossa trajetória para a imortalidade. E nesta revisão de escolhas, eu compreendo que este estado aflitivo que hoje toca o meu coração, as minhas circunstâncias de vida, é absolutamente passageiro. Tudo passa. As experiências que vivemos não são experiências punitivas, são experiências esclarecedoras. São experiências de despertar, que muitas vezes a nossa escolha, pelo nosso estado espiritual, vem sendo ainda
as escolhas equivocadas. Por isso que um desses desafios, que ainda não havia comentado e vou estabelecer agora, chama-se a culpa, que é uma outra dor emocional que nos chama a atenção e fortemente pesquisado por todos nós nos meios da internet. Então, se Deus é Pai e nós temos a eternidade nesse processo, precisamos compreender que o nosso destino é a plenitude. Eu sempre digo, mesmo por vezes mais entendendo do que compreendendo, que eu sou um espírita ainda muito materialista. Porque apesar do conhecimento espírita, ainda penso e vou para a ação na ótica antolhada pela visão material. Na ótica delimitada pela experiência material. E absolutamente esqueço, da imortalidade da alma, da pluralidade das existências, das reencarnações, que me dão inúmeras possibilidades de ir despertando as virtudes espirituais que me são latentes, que me são constitutivos. Nós não somos um pequeno defeito a ser consertado. Nós somos filhos lucigênitos, que na oportunidade das vivências materiais para o despertar dessas virtudes, no exercício do nosso arbítrio, ainda temos cometidos equívocos, que nos colocam na condição daqueles que precisam aprender pela experiência do sacrifício ou da dor para refazer lições. Mas não precisava ser no sofrimento. Porque se a partir da dor eu vou para a ação no caminho correto, tudo se ameniza e as possibilidades de crescimento pelo amor se fazem presentes. Estão sempre latentes, mas a nossa conduta permite que elas venham a aflorar. Então, o entendimento dos princípios básicos da doutrina espírita, por si só, são suficientes para nós virarmos para a ansiedade e falar: olha, minha amiga, muito obrigado, mas não preciso mais de você. Virarmos para a culpa e falar: olha, minha amiga, tá certo, vou prestar atenção, mas agora eu vou para a reparação. Agora eu vou para a conciliação, para virarmos para a depressão, que nos prende ao passado, mesmo que não tenhamos consciência, e falar: olha, minha amiga, você está muito retrô, vamos olhar para frente. Todo dia o sol nasce. Me lembro uma vez em Juiz de Fora, já tínhamos retornado para Juiz de Fora, que eu ia fazer um seminário sobre depressão. E neste dia eu estava com uma distimia. Distimia é aquela depressão de fundo, não é a depressão, é aquela de fundo. Eu era o distímico próprio naquele dia. Me lembrava daquele personagem: ó dia, ó céus, ó azar. Eu falei: gente, hoje eu estou aquele personagem. E eu sentei no carro, levei os filhos no colégio, sentei no carro e falei: meu Deus, como que hoje eu vou chegar no meio das pessoas e falar: vim falar para você sobre depressão. Meu Deus, eu estou depressivo. Como? Claro, não é uma questão de vergonha, porque eu tenho ansiedade, descobri que eu tenho ansiedade. Venho cuidando de alguns pacientes ansiosos. Aí eu fui fazer o check-up de um cardiologista. Para quê? Eu levei, porque sempre demora, né? Eu levei um livro de ansiedade para estudar. Eu estava estudando e eu comecei a ficar ansioso porque estava demorando.
Aí quando eu entrei, eu estava ansioso. Aí ele pegou, olhou o livro e falou assim: você é ansioso, é? Eu falei: não, senhor, estou estudando. Aí depois, alguns amigos, por exemplo, nos chamaram para um evento muito bacana. Foi um encontro em família, num luau. E naquele luau, quando eu cheguei, luau, na praia de João Pessoa, aqui dá para fazer isso, viu, gente? Aqui dá. Vamos à praia, estávamos ali, uma música, uma comida, como diz a dona Ana, né? O espírita gosta de comer, né? Vamos lá, deixa para lá. Aí está lá aquela comida deliciosa e tal, e meus meninos, e o que as crianças começam a fazer? Vão lá para o mar, para a praia e para o mar. Aí este ansioso aqui vai ficar o quê? Reclamando com quem? Com a pobre coitada da esposa. Olha lá os meninos, vai ficar tudo sujo, cuidado lá, está dando na beirada, vai, pelo amor de Deus. E eu fiquei naquele estado, até que uma hora eu percebi, falei: estou ansioso, meu Deus, eu estou num lugar maravilhoso. Justifiquei, né? Porque a minha mãe era muito chegada em limpeza. Imagina meus meninos, minha mãe já desencarnou, mas meus meninos tudo sujo de areia. E meu pai era muito cuidadoso, cuidado com a água, já pensou, meus meninos ali na água. Botei a culpa neles, estava resolvido, fiquei em paz. Fiquei em paz. Mas a consciência da ansiedade vem me martelando. A gente abre isso aqui de manhã, pelo amor de Deus. Não é verdade? Então, a doutrina espírita, nos seus princípios, já me diz o seguinte: meu amigo Ricardo, a ansiedade não faz sentido. Parênteses, psicologicamente falando, claro que faz. Nós estamos sendo bombardeados por muitas coisas, mas temos um conhecimento que nos diz que temos que estar além disso. Eu não acredito na continuidade da vida, eu sei na continuidade da vida. Eu não acredito em Deus, eu sei da existência de Deus. Eu sei que eu sou filho de Deus, destinado a um estado de despertar que hoje chamamos de plenitude. Então é preciso rever isso tudo. E aí nós vamos então para a terceira grande pergunta que estaria projetada, imaginem. Como a doutrina espírita pode contribuir com o tratamento? Aqui é preciso fazer uma observação que fiz no começo e refaço. Ratifico os transtornos de ansiedade, transtornos de medo, fobia, depressão e outros quadros. Eles precisam de um acompanhamento profissional. E não é um. Aqui é que vem a questão. Nós temos uma dimensão mais ligada ao físico. E essa dimensão física é onde entra a disciplina médica, com a farmacologia que nos ajudam a ajustar todas essas questões, tudo ligado. É noradrenalina e dopamina, eu digo, as meninas que estão na nossa cabeça. A gente tem que equilibrar. O fármaco é útil, muitas vezes necessário com um profissional competente para evitar o uso indevido. Mas tem a psicodinâmica. É preciso guardarmos o auxílio de um profissional do campo da psicodinâmica, um psicólogo clínico, um terapeuta, um psicanalista. Precisamos desse suporte, que vai além da matéria, vai na minha compreensão enquanto espírito, do que sinto, do que penso, dos meus sentimentos, das minhas ações, disso tudo que está aqui dentro, muitas vezes tão confuso, que eu não sei expressar. Preciso de alguém para me ajudar nisso. Mas há uma terceira dimensão que não pode ser esquecida, que é a familiar e dos amigos. Não se pensam hoje em auxiliar todos, qualquer um de nós nas dificuldades emocionais, sem o apoio psicossocial. Então temos a dimensão
física, farmacológica, a psicodinâmica e a psicossocial, mas nós somos espíritas e compreendemos a dimensão espiritual. Ah, isso é coisa de religião. Claro que é, mas não só. Hoje, várias pessoas da Associação Brasileira de Psiquiatria já reconhecem o quanto o sentido de espiritualidade é importante na recuperação mediante os problemas psicológicos e psíquicos de maior gravidade. Então a espiritualidade hoje, ela deixa de ser compreendida como aquele tabu, aquela visão, embora ainda muitas vezes possa ser tratada assim, mas não é disso que nós estamos falando. É o sentido da espiritualidade, desse resgate com o divino, dessa percepção de que Deus é amor e que eu posso desfrutar desse amor. Isso nos fortalece, nos leva a uma direção melhor e a compreensão da cura. Mas a doutrina espírita, além de nos trazer tudo isso, ela nos traz 5 pontos que nós podemos trabalhar no auxílio ao farmacológico, ao psicodinâmico, ao psicossocial. Agora estamos falando diretamente de uma contribuição espírita. A primeira é esta recuperação psico-orgânica espiritual, é o passe, é a água fluidificada, é a vibração. É esse hospital de almas, é esse posto de emergência, que nos atendem nesse nível. Então, a gente vai, toma passe, nem sempre precisamos, mas quando precisa. Só no ambiente aqui, nós entramos, os espíritos já olham para a gente, mas eles não olham só assim, qual é o probleminha dele, não, porque isso aí tem muitos, né? Mas eles olham também, o que o Ricardo tem que de repente o André pode precisar? Ou o contrário, os espíritos vão buscando esses fluidos, vão trabalhando, vão redistribuindo, e nós sentadinhos aqui, todos felizes, ouvindo um infinito bem, que nos faz um bem infinito, e que contribuem nesse momento em que os espíritos trabalham nessa direção. E muitas vezes, nós vamos vir ao centro buscar esse suporte. É este suporte. Não vá lá, hoje eu fiquei chateado que eu esqueci a água para frutificar. Aí eu vou chegar em casa, está faltando, cadê minha água? Meus amigos, esta é uma dimensão importante, sim, mas não é a única. Há uma segunda dimensão, que é quando a gente começa a olhar as questões psicoemocionais do lado aqui, né? Não é olhar para a esposa, para a filha, não, é olhar para os desencarnados, né? Ai, tem alguém aqui que está me... Aí buscamos os serviços da desobsessão. E perguntamos, afinal, o que causa, né? São essas questões psicoemocionais que causam obsessão, é a obsessão que causa isso. Gente, isso é uma coisa modo contínuo. Quando tem um, vem o outro, quando tem o outro, vem um também. Essa que é a verdade. Mas não é que vem a obsessão, vem algum nível de influenciação, porque é uma questão de padrão o quê? Vibratório. Então, neste dia que eu estava dando distimia e que ia passar a falar de depressão, imagina como é que estava meu padrão. Mas os espíritos são incríveis. Neste dia eu estava lá, eu sentei, botei o carro na garagem, sentei, virei e falei, meu Deus, aí quando eu abri os olhos, entrou por uma parte da garagem uma nesga de sol, um raio de sol, aquele raio de sol falou assim, preste atenção em mim. Eu me levantei, fui para ele, olhei para o alto, e neste dia me veio a seguinte intuição, Ricardo, este sol que no momento está te iluminando, ilumina a todos. A dor que está te incomodando também incomoda a todos. Seja a luz que ilumina.
rapidinho subi para casa. Tomei um banho, falei, vamos estudar o que eu vou falar hoje em dia. Vamos virar isso. Porque os Espíritos estão nos auxiliando o tempo todo. Então, se temos, passes, água frutificada, a parte da desobsessão, agora eu vou falar 2 outros pontos que são muito esquecidos. Primeiro, que é o terceiro, evangelioterapia. Esta que é a verdade. Se nós tivéssemos empenho na evangelioterapia, na compreensão do evangelho, os nossos equívocos não teriam ocorrido. Se de fato entendêssemos o que Jesus nos esclarece, há tanto tempo. Então, a evangelioterapia é um momento onde eu e todos aqueles que estão na minha circunvizinhança vão se beneficiar dos estudos das leis de amor que Jesus nos traz do Evangelho. E tem um quarto aspecto também muito esquecido, que chama-se ação do bem. Quando Kardec coloca fora, os espíritos orientam, fora da caridade não há salvação. Claro que tinha uma relação com a época, de que algumas correntes religiosas falavam em salvação, a expressão foi essa, mas a ideia no sentido de não há despertar. Eu me lembro de um psicólogo, chama-se Ed Diener. Ele foi um dos grandes estudiosos, estuda até hoje a gratidão. Mas nos estudos dele ele diz o seguinte, fazer o bem faz bem. Eu estou falando é coisa baseada em comprovação científica, vou retornar a isso daqui a pouquinho. Mas vamos voltar na doutrina. Ação no bem. Mas eu não sei o que eu faço. Bom, vou dar uma dica. Marca um atendimento fraterno. Dá 5 minutos só para Eva, que eu garanto a vocês que vocês vão ter uma lista que vai ser difícil escolher o que vocês vão querer fazer. Eu garanto. E se achassem que vai sobrecarregar muito, fala assim, Eva, fala só 3, vou dar conta. Porque essa casa que nós vemos desse tamanho, ela é imensa. Os espíritos estão para cima trabalhando, a gente aqui. Então tem também muito trabalho aqui na Terra. Então a ação do bem. E a quinta coisa que a doutrina nos traz é a ligação com Deus. Através da prece, da meditação. Esses recursos espíritas nós temos que usar. É a contribuição. Não é só a contribuição, que para mim não é uma questão de não ser só. Deveria ser suficiente. A compreensão dos princípios da doutrina dão conta de eu ressignificar a ansiedade, medo, culpa, depressão. Mas eu que não dou conta ainda. Porque eu ainda, entre o que eu sei e o que eu pratico, ainda tem uma distância. Então a gente vai para a praxis, água frutificada e passe. Não é isso? Fora o atendimento farmacológico, psicodinâmico, psicossocial, água frutificada, passe, o acompanhamento aos irmãozinhos espirituais que influenciam, a evangelioterapia, a ação no bem e a prece. Isso, todo posto de emergência, hospital de almas, não é isso? Está aí para nos ajudar, gente. Mas se precisamos curar, nós também podemos perguntar, ótimo, está a cura, porque nós precisamos de cura. Mas como prevenir? Que é o 4 ponto. Como a visão espírita nos ajuda a prevenir? E aqui eu vou trazer algumas afirmativas que estão baseadas todas em pesquisas psicológicas. Todas. Principalmente no campo da psicologia positiva. Mas eu não vou falar em nome e nem o artigo, nada disso. Eu vou resumir. Desejo prevenir a ansiedade, a depressão. O que é que eu faço? Vamos lá ao que dizem as pesquisas. Primeiro, quando pensamos em passado, 2 grandes ações. A primeira, o perdão.
O perdão é um momento em que nós não só libertamos aquele que nos prejudicou, mas principalmente libertamos a quem? A nós mesmos. Então o perdão vem na lista de frente da necessidade de nós largarmos isso tudo. E na sua outra faceta, que também vamos trazer, o auto-perdão, a nos liberar da culpa, sem obscurecer a possibilidade de resolvermos a questão, de buscarmos uma conciliação, ou de retratarmos, ou de reconciliarmos com aquele que nós prejudicamos e que estamos nos culpando. E este, muitas vezes, é nós mesmos. Quando nós entramos em processo de autoculpa e não optamos pelo auto-perdão, nós vamos contraindo a possibilidade de inúmeras doenças, principalmente também somáticas. Muitas doenças. Então, o perdão é o primeiro ponto, e para ajudar o perdão e temperar a visão de passado, eis que surge a gratidão. A gratidão olha para trás e bota um sorriso. Mas a gratidão é muito mais importante que às vezes podemos pensar num primeiro momento. Explico por quê. Porque a gratidão, ela é irmã da esperança. Aquele que olhe para trás e sabe pelo que tem a agradecer, ele olha para frente e sabe que vai contar com a ajuda também. Então, quando reunimos perdão com a gratidão, nós reconciliamos com o passado e podemos passar a olhar o futuro. E aí chamamos a dupla dinâmica, a esperança e o otimismo. A esperança e o otimismo é quando olhamos para frente na certeza de que tudo passa. E a única coisa que efetivamente vai crescendo no tempo são nossas potencialidades espirituais. Por isso que nós dizemos, o espírito não evolui. Ele pode estagnar. Mas vamos olhar com esperança e otimismo, que é o que o mundo está precisando. Então, uma observação grande. Muito cuidado com o que a gente fica replicando aqui. Porque vem má notícia, a gente só faz assim, né? Boa notícia, deleta, deve ser mentira. Má notícia, passa para frente, passa para frente, ainda comenta, você viu? Olha que coisa, eu vou me permitir ler uma frase aqui, que essa eu não gostaria de deixar de ler, que fala um pouco sobre essa questão. Essa frase, ela é dita por uma pessoa que estava num campo de concentração. Veio a desencarnar, tá? Uma jovem. Então, está no livro de Elizabeth Kubler-Ross, que é uma grande autora da parte de estudo da tanatologia e outros aspectos mais. Então, essa jovem, ela foi sobrevivente na época, quando era criança. Ela dizia assim: se eu puder atingir uma única vida humana que seja, uma única vida humana, e tirá-la da negatividade, do ódio, da vingança, da amargura, transformando-o em alguém que possa servir, amar e cuidar, então isso valeu a pena. É isso, é a nossa capacidade de entender que o otimismo, ele contamina positivamente as pessoas. E aí, se eu me reconcilio com o passado e tenho uma visão melhor do futuro, eu consigo exercer no momento presente o que eu preciso: relacionamentos saudáveis, a manifestação do amor. Abrace, diga aos filhos que ama, diga ao esposo, a esposa, ao amigo, liga para dizer: olha, eu te amo. Há pouco tempo, eu estava num curso, é um curso na área de psicologia positiva, e ele recomendava isso. Aí eu liguei para um amigo meu de faculdade, disse: eu te amo. Ele falou: isso eu já sei, fala outra coisa. Meu amigo Evandro, um grande amigo. Então é isso que nós temos que ter em mente
no presente. O presente, amar. Orar, a prece, o exercício da prece, o exercício da confiança presente, o exercício da entrega para Deus. Para que possamos, junto com este presente, transcendermos para a busca do verdadeiro sentido da vida, que é o exercício do amor. E aí eu vou retornar, antes de chegar à nossa mensagem final, e essa eu vou ler, que é o seguinte: as pesquisas de felicidade, elas apontam quais são as duas coisas principais para sermos felizes. Volto a dizer, felicidade não é fim. Quem coloca a felicidade como fim na vida, vai ter um fim infeliz. A felicidade é meio. A felicidade é um meio que temos de caminhar em direção à plenitude. O fim é o espírito. Nós não somos seres materiais vivendo experiências espirituais. Nós somos seres imortais vivendo experiências materiais. Então a felicidade e a espiritualidade, que ficou lá tão abaixo da ansiedade, é realmente a base do arcabouço que precisamos. E aí os estudos da ansiedade, ou melhor, da felicidade, apontam duas coisas para sermos felizes. Primeiro, significado na vida, sentido na vida. Segundo, relações afetivas saudáveis. E aí eu vou dizer para vocês, temos um psicólogo de alma, que há mais de 2000 anos nos disse o seguinte, um correlato, significado da vida, ele nos ensinou, ama a Deus. O amor a Deus transcende tudo e dá significado às nossas vidas. Quando falamos de relacionamentos saudáveis, ele nos disse, ama o próximo como a ti mesmo. Então Jesus há 2000 anos já nos ensinava o que hoje os pesquisadores em felicidade vêm nos dizer. E nós estamos ainda nos deixando perder, se é que estamos nos perdendo, mas digamos, estacionar nas dores, transformando-as em sofrimento, esquecendo a nossa grandeza interior, que é o amor de Deus que está latente em todos nós. Então, eu gostaria de me permitir ler uma mensagem, como mensagem final. És filho de Deus, cujo amor inunda o universo e se encontra presente na fibra mais íntima de teu ser. Por isso, nada te deve atemorizar ou afligir demasiadamente. Tens uma fatalidade que te aguarda, a plenitude da vida. Lográ-la de imediato ou mais tarde, dependerá de teu livre-arbítrio. Empenha-te no sentido de conseguir êxito nos teus empreendimentos íntimos, mesmo que a peso de sacrifícios, recordando-te que em qualquer situação Deus está contigo. No livro Filho de Deus. Gratidão a todos, gratidão à casa e que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Ele não funcionou.